a palavra profética na era do Apocalipse. Pedro Dong, capítulo 6. Tema desta semana: os primeiros 4 selos. Meta de hoje: leitura das páginas 99 a 101. O princípio das dores. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus confirma o que acabamos de explicar sobre os 4 selos e a pregação do Evangelho. Antes, gostaria de esclarecer que os capítulos 24 e 25 desse Evangelho estão divididos em algumas seções, e a palavra em cada seção é dirigida a pessoas distintas. Em primeiro lugar, o trecho do versículo 4 ao 31 do capítulo 24 é dirigido aos judeus, conforme lemos neste versículo. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Versículo 19. Essa palavra é para os judeus, pois eles serão fisicamente perseguidos na região da Judeia e de Jerusalém. Entretanto, o trecho que compreende do versículo 32 do capítulo 24 até o versículo 30 do capítulo 25, incluindo as 2 primeiras parábolas, é para a igreja. Por fim, os versículos 31 a 46 do capítulo 25 são destinados às nações. De qualquer modo, a palavra destinada aos judeus inclui a igreja, principalmente a primeira parte, pois retrata o que estamos vivendo hoje. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8. Estamos muito próximos do fim, que virá com a grande tribulação. Atualmente, já vemos guerras, reino se levantando contra reino, nação contra nação, fomes, terremotos e epidemias. No versículo 12 e 13 lemos: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Continuando no versículo 14 lemos: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24. Essa palavra é destinada a nós, pois vivemos no tempo do fim. Por isso precisamos cumprir nossa comissão: pregar o evangelho do reino a todas as nações. O objetivo da pregação do evangelho. A pregação do evangelho do reino visa trazer a realidade do reino para a terra, ou seja, a igreja precisa ser o reino dos céus na terra. A manifestação do reino ocorrerá na vinda do Senhor, mas sua realidade tem de ser vivida hoje por meio da igreja. Vemos que a igreja, no aspecto geral, ainda não pode ser considerada como a base e a coluna da verdade. Deus, porém, tem conduzido a igreja para a condição normal, vista no registro da igreja em Filadélfia, no capítulo 3 de Apocalipse. Devemos sustentar esse testemunho, fazendo com que a igreja seja a base e a coluna da verdade, da realidade. A realidade do reino dos céus tem de estar na igreja, sendo vivida por nós, e isso só é possível se a igreja viver totalmente debaixo do encabeçamento de Cristo. Em Efésios vemos que o mistério da vontade de Deus é convergir todas as coisas em Cristo. Efésios capítulo 1, versículos do 9 ao 10. O Evangelho do Reino visa fazer com que na terra haja homens encabeçados por Cristo. A igreja precisa estar encabeçada em Cristo. Não é o homem quem manda, não são as opiniões humanas que mandam, mas é Cristo. Devemos submeter-nos ao seu encabeçamento, permitindo que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Mateus capítulo 6, versículos do 9 ao 10. Em Romanos lemos:
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. A palavra filhos aqui em grego é huios, que significa filhos maduros. Não podemos continuar sendo crianças, filhos imaturos, que não se preocupam com o reino de Deus. Não podemos viver nossa vida de qualquer maneira, como no tempo de Noé. As pessoas viviam antes do dilúvio, comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Não, precisamos viver apercebidos, viver como filhos maduros de Deus, que são guiados pelo Espírito de Deus. Devemos ser sensíveis à direção do Espírito. Em Gálatas lemos: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 18. Quando somos guiados pelo Espírito, estabelecemos uma conexão da terra com os céus, oferecendo a Deus um ambiente adequado para fazer sua vontade entre nós. Precisamos andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 25. Vamos parar com infantilidades, com disputas por posição, parar de querer ter voz ativa na obra do Senhor. Quem tem de ter tudo isso é o Espírito. O Espírito tem de nos comandar. Somos apenas canais, servos de Deus, obedientes a Ele. Sejamos simples.